Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, acá hoy con un súper jueves, porque tenemos dos entrevistados increíbles. Vamos a tener una entrevistada ahora en unos minutitos, a las 5, y después otro entrevistado a las 6. Así que bueno, voy a ir esperando que vayan sumándose, que se vayan uniendo a este vivo, a este live, que arranca en unos minutitos. Ya estamos acá en vivo, esperando ahora que sean las 5 en punto. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a, a este encuentro de hoy. Es un live súper especial para mí porque son temas que me generan muchísima curiosidad e interés para este abogar emergente que tiene una abogacía más consciente, ¿no? Una abogacía que empieza a mirar, ¿no? Otro tipo de leyes, otro tipo de contextos, otras situaciones. Por eso, de verdad que se dio como de casualidad o causalidad este doble encuentro. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan sumando. Ahí está Fabiana, nuestra primera entrevistada. Después de Fabiana, eh, después de Fabiana viene Ulises también. Y acá tengo a una amiga que está en un Zoom, que va a ser traductora. Ahí, Fabiana, te hago entrar. Ahí está. Ahí te silencié, Fabi, a mi otra Fabiana. Dos Fabis tengo. Eh, Hola, Oi, Rosana, tudo bem? hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bem, graças. ¿Todo bien? ¿Vosé? Tudo bem, vocês aí? Eu estou feliz de estar aqui com você. A gente já conversou um pouquinho antes, eu estou bem feliz de nós podermos estar juntas, trazendo um pouquinho dessa consciência, essa advocacia consciente que você fala, Ay, que é tão sí. bonito. Gracias, Fabiana. Quiero contarle acá a la gente que nos está escuchando cómo nos conocimos. Nosotras nos conocimos en Sao Paulo, en Brasil, en el Congreso de Coaching Jurídico Internacional que organizó Alfonso Pasileo. Y quiero contar esto porque nos vimos y conectamos, y ninguna de las dos hablaba ni español ni portugués, y como que dijimos sí, ¿no? Fue como una cosa muy linda lo que nos pasó. Y quiero contarle también a la gente que nos está escuchando que además de eso, yo recuerdo que tú hiciste en ese encuentro un ejercicio como una pequeña, mini muestra de cómo una constelación puede funcionar entre los abogados o entre los clientes, etcétera. Y fue súper poderoso, fue muy profundo y fueron exactamente creo que 5 minutos. Entonces quiero ir como trayendo esto, ¿no? A partir de ahí, bueno, tengo tu libro, uno de tus libros, porque tenés un montón de libros, acá ¿sí? Ah, é verdade, foi esse. É, agora a Sí, gente tem esse e tem o do coaching. Do sí, coaching Do coaching foi o primeiro. Eu achei que eu tinha te dado do coaching, mas foi o do pensamento sistêmico, que legal. exacto. Bueno, yo voy atrás tuyo porque yo recién terminé mi libro de abogar emergentes, que es coaching jurídico, y ahora estoy escribiendo uno sobre abogacía consciente. Por eso me encanta todo esto que estamos empezando a explorar. Y bueno, y la idea un poco, Fabiana, es que hoy nos cuentes, que vocé con muy lento, porque acá por lo que veo son todos argentinos los que nos están escuchando, y gente que habla, o de otros países, pero que hablan español,
que nos cuentes muy lento, ¿sí? ¿Qué es el derecho sistémico? El derecho sistémico. Tá. Vou falar aqui, vou falar devagar, eu sei que vai ter uma pessoa traduzindo, é isso, né? Sí, 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 no, yo te voy a ir escuchando y yo voy a tratar de traducir. Ah, tá bom, ok. Então vamos lá. E foi interessante a Rosana falar que nós nos conhecemos e realmente foi assim uma conexão à primeira vista, né, Sí. Rosana? A gente começou a falar e ela falava e eu, ao mesmo tempo, depois da dinâmica, ela falou assim, nossa, Fabiana, isso é muito interessante, como funciona isso na prática, né? Então, o que eu digo, o direito sistêmico, ele é a ciência dos relacionamentos aplicados ao direito. Então, é a forma como nós vamos compreender as pessoas e os seus sistemas familiares e como esses sistemas influenciam naquilo que acontece dentro das relações processuais. Tanto da parte do advogado, quanto da parte dos clientes. Então, quando o advogado, principalmente, a gente fala que você fala da advocacia consciente, e é justamente o advogado profissional começar pelo autoconhecimento. Então, quando ele se entende, né? Quando ele entende as suas dinâmicas internas, ele também consegue fazer com que o seu cliente traga à consciência aquilo que talvez esteja causando os seus maiores conflitos. Né? Então, assim, de uma forma assim, muito simples, o direito sistêmico é nada mais do que a gente trabalhar o relacionamento, né? Entender como as pessoas funcionam, como seus sistemas funcionam e como isso pode estar sendo uma repetição de padrão y está influenciando naqueles procesos judiciais. Ok, ahí te freno un poquito para repetir un poquito para todos. Entonces, para ir entendiendo, primero, que esto es, sí que creo en esto, Fabiana, el autoconocimiento y el trabajo personal del abogado, del profesional, consigo mismo. Eso es lo que yo te comentaba hace un ratito, que trabajo mucho en el programa de coaching jurídico transformacional. Primero, este autoconocimiento, o sea, ir hacia adentro. Luego, entonces, el sistémico nos empieza a mostrar cómo esa persona, el cliente y el abogado también, y el abogado, están dentro de un sistema, y cómo ese sistema va influenciando y va creando, ¿no?, lo que sucede, ¿no?, el conflicto, la situación. Yo sé que hay 7 sistemas, ¿no? El sistema personal, el sistema de pareja, ¿no?, desde lo sistémico, sí. El sistema de los hijos, el de la familia de origen, el sistema de la profesión, el social. Exato. Nós, assim, indo para as constelações familiares, porque, assim, a base do direito sistêmico é a filosofia sistêmica, mas nós utilizamos também outras abordagens. Então, por exemplo, a programação neurolinguística, o coaching, aquilo que a gente pode utilizar para trazer mais consciência para o nosso cliente. Mas, basicamente, a gente utiliza a filosofia sistêmica, que traz para nós os princípios, né, 3 princípios básicos: pertencimento, hierarquia e dar e tomar. Claro. Quando nós começamos a entender esses princípios, que o Bert Hellinger chama de leis sistêmicas, né, ele fala, existem leis que não tem como a gente fugir, é como a lei da gravidade. Claro. Né? Se eu derrubar algo aqui, aquilo vai cair. Então, ele diz que nós estamos relacionados com essas leis e nós não conseguimos nos desvincular. Claro. É óbvio que todo ser humano busca ser visto, ser reconhecido e ser amado. Todo ser humano quer isso. ¿Eh? Qué lindo, perdón, ¿no? Te freno de nuevo para que no se pierdan la riqueza, por las dudas que no entiendan. Fíjense lo que acaba de decir Fabiana. Hay leyes que no son las que están escritas en el Congreso y en el Código, ¿no? Son otras leyes, ¿sí? Son leyes sistémicas, que son las que estamos aplicando acá, y que hay algo que todo ser humano quiere ser: visto, reconocido, ¿no?, y amado. ¿Ok? Estamos aí. Siga você. Exatamente. Então,
o que a gente percebe que muitos processos judiciais, eles já são uma influência, uma consequência daquilo que aquela pessoa viveu no seu próprio sistema. Então, vamos supor, lá atrás, né, no sistema, os pais se separaram, tiveram um divórcio muito complicado, teve alienação parental, teve brigas, né, dificuldades com pensão, né, agressões, várias consequências. Os filhos, eles tomam aquilo porque eles aprenderam no seu sistema. Lá na frente, eles podem vir a ter processos judiciais que são uma repetição de padrão do que eles viveram com os pais. Só que eles não têm essa consciência, né? Eles simplesmente estão ali repetindo, e quando a gente observa, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão ali, às vezes, discutindo com a outra parte, mas no fundo, eles estão querendo resolver algo que ficou lá do passado com os pais. Ok, entonces ahí, Fabiana, vamos, le voy a decirlo despacito. Yo lo entendí perfecto, seguramente que los demás también, pero me encanta, ¿no? Hacer hincapié. Estamos repitiendo patrones en algún conflicto, estamos repitiendo historias, está el sistema pulsando para sanar algo que necesita ser sanado, algo, como tú dijiste, que algo que necesita ser visto. Entonces, como no es visto, se aparece el conflicto, la situación o el accidente, ¿no? Y lo pongo entre comillas, el accidente, para que sea visto esto que viene de atrás y que necesita ser sanado. Entonces, cuando la persona empieza a tener esa conciencia, ¿sí? Ay, se entiende perfecto, me ponen acá, buenísimo. Entonces te dejo a vos, porque cuando tenemos esa conciencia, dice Fabiana, te están diciendo que se entiende perfecto, así que vos seguí así despacito. ¿Ok? Ok, te dejo entonces a ti. Mas e você está entendendo perfeitamente, é isso mesmo, né? Como você já trabalha com coaching, já tem toda essa, né, essa compreensão, é isso mesmo. Então, muitos conflitos, eles não vão se resolver com um processo judicial, eles não vão se resolver com uma sentença do juiz, né? As pessoas, elas precisam tomar consciência dos motivos que estão por trás daquele conflito. Quando elas conseguem entender o que está por trás, elas mesmas podem encontrar a solução para resolver aquela questão. Sim. Então, qual que é o papel do advogado? Aí vamos até falar um pouquinho do coaching. Eu gosto de usar essa frase. O advogado, ele tem um papel social. Porque aquilo que ele fizer vai ter reflexo em vários sistemas, não só para aquela pessoa que está ali. Vai ter um reflexo no sistema dela, né, daquela família como um todo. Tem um reflexo no sistema judiciário, tem um reflexo no nosso país. Aqui, por exemplo, nós temos mais de 80 milhões de processos em andamento. É muito processo, é muito conflito. Fora aqueles que não vão parar no judiciário, mas que as pessoas estão em conflito. Então, como é que a gente pode olhar para essa situação, entendendo que assim, o judiciário realmente não vai conseguir resolver? Que as pessoas precisam tomar consciência de que, olha, eu estou passando por isso porque eu aprendi assim. Né? Se eu tomo consciência, eu posso fazer diferente. Então, o advogado, nesse sentido, ele tem uma função de levar o cliente para olhar para o futuro. Sim. E eu percebo que muitos advogados mantêm o cliente preso no passado, porque continuam olhando para o problema, não olham para a solução. Exacto, ahí te freno entonces un poquito, ¿no, Fabiana? Me encanta también, por eso cuando nos vimos, nos reconocimos, digo, pero esto que yo siempre digo, que el abogado puede ser un sanador del tejido social, porque a medida que va sanando, que va trabajando con las personas, acompañando a las personas en esa solución del conflicto desde una mirada, por eso para mí es una abogacía consciente, ¿no? Con conciencia que mira no solamente lo que dice la ley del código, no solamente lo que dice el reglamento, sino lo que dicen otras leyes, en este caso las sistémicas, en este caso las herramientas que nos da la PNL, que nos da el coaching. Estamos generando un lugar de influencia y una sanación en eso, en todos los sistemas vinculados. Sería eso, Exatamente. ¿No? Exatamente isso.
Então, o nosso trabalho, o nosso papel, ele é muito amplo. Não se trata só de eu tratar daquele, né, daquele caso, daquele cliente que está me trazendo aquela questão processual, mas é tudo que envolve aquela questão. Nós, na faculdade, nós fomos, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós viemos de uma faculdade que ensinou muito sobre como eu vou aplicar essa lei a um caso concreto, né? Então, eu tenho, né, aquela coisa, aquela ideia Claro, do que é essa aplicação. Só que eu não conheço de pessoas. Nós não fomos treinados para conhecer como essas leis vão ser aplicadas para as pessoas, né? E também não aprendemos que, assim, cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Faz parte de um sistema diferente. Por mais que a lei fale, olha, é isso, mas para aquele caso concreto, talvez não seja essa a solução. claro, claro. Né? Acá también quiero rescatar, Fabiana, algo que estás diciendo, que lo leo de esta forma. Generalmente con la ley separamos, ¿no? Resuelvo un caso concreto, resuelvo otra cosa concreto y voy dividiendo. Y justamente nos estamos dando cuenta en este nuevo paradigma que estamos todos conectados y que todos realmente somos uno, ¿sí? Entonces, en esa conexión no podemos estar separando y dividiendo, porque lo que hacemos es, al separar y dividir, generar más separación y más conflicto. Exatamente, exatamente isso, Rosana. Assim, quanto mais a gente separa, porque assim, o que a gente percebe nessa formação clássica que a gente teve, realmente nós não aprendemos a lidar com pessoas, a entender como o ser humano funciona. Então, quando o cliente chega na nossa frente, se eu sou um advogado muito voltado ao mecanicista, né, cartesiano, não consigo ver o mundo de forma ampla, eu não vou atender a necessidade real do meu cliente. Eu não vou entender que talvez ali, aquela emoção daquele cliente tem uma outra causa por trás que, se não for vista, não vai resolver o problema. E aquele processo vai demorar 10 anos. Aquele processo vai demorar 20 anos. Né? A gente vê muito, por exemplo, inventários, né? Às vezes inventários que duram anos. Dá para a gente falar, inclusive, das 3 leis, né, sistêmicas falando de um inventário. Então, vamos supor, né, falece lá o pai e aparece um filho fora desta relação. Perdón, inventario es una sucesión. Sucesión le llamamos nosotros. Ok, perfecto. Una sucesión. Nas sucessões, Okay. Né? Então, aqui no direito, quando, né, no caso, tem um inventário, tem uma sucessão. Então, essa família, né, aparece um filho que não era deste relacionamento familiar, vamos supor. Então, a gente já começa falando de uma lei que é o pertencimento. Claro. Todos fazem parte. Claro. Mas, o que acontece com essa família quando vem alguém de fora que eles não conheciam? Claro. E que aí traz um desconforto para essa família que estava acostumado com essa relação. E aí, por exemplo, a mãe não aceita. Aí os filhos, por lealdade à mãe, dizem assim, também não vou aceitar esse irmão. Claro. Ele está fora do sistema. Só que ele faz parte. Claro. Independente do que aconteceu, ele é filho. Claro. E ele também tem o seu direito. Só que não só o direito que está na lei do código, mas o direito de fazer parte daquele sistema. Independente deles quererem ou não. Mas o que acontece? Eles continuam brigando. Outra lei, né, dentro de um inventário, todos os filhos, cada pessoa tem o seu lugar, né, dentro do sistema. Pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo, mas o que a gente observa? Que muitos filhos, querem tomar o lugar do outro. Claro. Então, o filho mais novo, às vezes, quer tomar o lugar do filho mais velho, o filho mais velho sai do lugar, quer tomar conta do pai e da mãe, quer ocupar o lugar de um, quer ocupar o lugar do outro. E a gente consegue perceber as desordens, né? Claro. Vários desequilíbrios. E também a lei sistêmica de dar e tomar. Então, um filho sente que recebeu menos do que o outro. Ou, por exemplo, tudo bem, vamos dividir em partes iguais, mas eu não concordo.
porque eu cuidei mais do papai do que você. Ujú, ujú. Então, não tem equilíbrio. Claro, claro. Eu não concordo em receber a mesma coisa que você. Eu quero mais do que você. Ujú, Então, percebe que, assim, no único processo, a gente consegue observar todas as leis claro. sistêmicas atuando. E se eu tenho esse conhecimento de como isso está atuando dentro desse processo, eu posso trazer consciência para os meus clientes de que, olha, talvez aqui vocês possam olhar para esse lugar que vocês estão ocupando. Ujú. Se cada um souber qual é o seu lugar e o seu valor dentro desse sistema, talvez isso possa fluir de uma maneira mais fácil para vocês, né? Então, assim, é lindo demais a gente Sí. ver Ahí, como Fabiana, tudo isso entonces, atua. esto sería una sucesión, un ejemplo, Fabiana, de una sucesión, un ejemplo, le llama inventario, se ve en Brasil, sería un ejemplo de una sucesión, como conociendo, integrando, y yo digo integrando las leyes sistémicas con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento tradicional, seguramente se acomodan situaciones que están detrás, porque el juicio se puede activar, puede estar trabado y se destraba, porque lo que no estaba visto se ve, ¿no? Siempre lo que no está visto necesita ser visto, necesita pulsar. Entonces, este sistema del campo mórfico, no hablo ya, hace lo que tiene que hacer para ser visto. ¿No? Incluso los excluidos del sistema, los que no están, los que fallecieron, o los abortos, o sea, necesitan ser integrados para ser vistos. Entonces, esta mirada, para mí, integrar este tipo de conocimientos para una abogacía consciente, ¿no? Porque, claro, si seguimos con la separación, seguimos haciendo más separación. Y yo ahí tengo una pregunta, Fabiana, para hacerte, ¿no? A ver, seguramente te lo han hecho esta pregunta. Te han dicho, pero nosotros no somos psicólogos, somos abogados. Uhum. ¿Y qué le...? Sim. Assim, eu ouço muito isso, né? Quer dizer que agora, Fabi, nós vamos ser psicólogos? Falo, não, nós vamos continuar no nosso lugar de advogados, mas a nossa atuação, a nossa postura perante o cliente vai ser diferente. Né? Eu, com essas, vamos dizer assim, o sistêmico eu trato como uma filosofia. Porque você não vai aplicar, não é uma ferramenta que você diz assim, agora eu vou aplicar o sistêmico ou não. Isso é algo que a gente que entra em nós, e assim, eu me torno isso. Claro. Né? Eu sinto isso dentro de mim e eu começo a atuar dessa forma. Né? E se eu tenho esse conhecimento, eu posso fazer perguntas para o meu cliente, né, que tragam consciência para ele. Eu, por exemplo, uso sim bonequinhos. Sí, a ver, los había visto, sí. Né? Mas o que é isso, né? Aí alguns vão falar, ai, que coisa, imagina. É lógico, tem um treinamento para isso, né, gente? O objetivo é que a pessoa traga do inconsciente para o consciente. Claro. Porque ela vem e te conta uma história. E essa história, na verdade, às vezes é algo que ela fica repetindo para ela mesma. A gente sabe isso no coaching, a gente vê bastante. Né? Ela conta aquela historinha e repete aquilo como se fosse a verdade. Né? Mas ela não está visualizando. Né? Então, quando a gente trabalha com objetos, os objetos têm a função de trazer do inconsciente para o consciente. Então, a pessoa, quando ela posiciona um boneco um de frente para o outro, por exemplo, né? Vamos supor, coloca o bonequinho um assim, grudadinho, né? Isso tem uma informação, né? Claro. Então, naquele momento, ela está contando uma história para a gente, e aí ela posiciona um boneco dessa forma. E aí eu faço pergunta, mas você percebeu que você colocou? Você se posicionou aqui atrás dela e talvez ela esteja aqui cuidando de você nesse lugar? Estou dando um exemplo. Né? E a pessoa para, nossa, eu não tinha essa consciência. Mas é verdade, às vezes a minha filha, né, ela tá aqui, ela vê eu e o pai dela brigando e ela se coloca no meio da nossa relação porque ela quer cuidar de mim. Esse lugar, esse papel é de quem?
claro, É da mãe. A claro, mãe, os pais é que resolvem. Mas a criança, às vezes, sai do lugar dela para tomar conta do pai ou da mãe, claro, né? claro, Então, a gente traz essa consciência de que, nessa relação, quem está sofrendo? O filho. claro. E os pais não estão conseguindo enxergar isso. Eles não conseguem ver. Ok, entonces Fabiana, ahí yo voy tomando solamente para ver si yo entiendo bien y si los demás también entienden. Por eso cuando conocemos estas leyes sistémicas, cuando integramos el coaching jurídico yo te comentaba que lo doy, es transformacional, es primero mucho autoconocimiento, muchísimo trabajo personal, y además, y bueno, y después para seguir, para abrir el camino a PNL sistémico. Entonces, cuando integro todo esto, en realidad no le digo al cliente, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora no, lo que hacemos es Não. desde todo lo que ya integramos, ¿no? Desde nuestra E, alquimia, yo le llamo alquimia a eso, ¿no? Como que alquimizamos todo ese conocimiento y esa formación, podemos ayudar al cliente a poner conciencia, por eso es una abogacía consciente, a poner luz, una lupa, un farol, y que pueda ver cosas que ni siquiera se da cuenta que están ahí y que ayudan a destrabar, ayudan a abordar el conflicto, ayudan a que se sane, ¿no? El vínculo, la relación. Y yo creo ahí, Fabiana, que nuestro papel como abogados es sumamente no sé, poderoso, necesario, sim. valioso, ¿no? Valioso, hablando del valor de esse trabalho. Muito, muito. Mm. E eu estou assim encantada de falar com você, de tanto que você também já fala isso tão bem, né? Você já estudou sistêmico, você já, como você tem essa habilidade com o coaching e que você fala, né, dessa advocacia consciente, é muito bonito ver você falando, Ay, né? gracias. Eu já sinto essa paixão, né? Ay, sí, sí, que es como si es como me pasa cuando lo digo, es como que lo estoy viendo, lo siento, digo, podemos realmente transformar muchas cosas los abogados si despertamos esta hipnosis, ¿no? De todo lo que hicimos hasta ahora nos sirvió y me encanta cuando vos en tu libro decís, honro todo lo que nos han dado nuestros antiguos educadores del derecho, doctrinarios, lo honro y ahora sigo, es como cuando hacemos el honrar a nuestros ancestros y ahora sigo desde mi forma, ¿no? Desde lo que hoy Nossa, que siento. lindo! ¿Eh? Amei, gente! Ela leu exatamente ali. Que lindo! Me encantó, lo E é tengo acá marcado, me encantó. porque Sí, é justamente isso. Nós não estamos excluindo, né? claro, Nós estamos fazendo um papel de integração. Porque, assim, essa é uma nova versão nossa. Então, todas as nossas versões, elas fazem parte de quem nós somos. Então, uhum, assim, não é porque eu atuo com uma visão sistêmica que eu me torno melhor do que os outros que claro, não fazem da mesma forma, né? Eu simplesmente tenho uma habilidade que eu utilizo que faz sentido para mim. Mas em claro. momento algum eu estou excluindo as outras pessoas. Cada um vai fazer do jeito que for bom para si. Isso que você falou do honrar, o que muitos advogados precisam aprender é honrar o direito. Sí, Primeiro, honrar a família de origem, né? Porque a nossa família, de certa forma, aquilo que nós vivemos, nos conduziram para que a gente estivesse nessa função da advocacia, nessa função do uhum, direito, né, de ser juiz, ou ser promotor, ou vai para uma área de mediação. Então, tudo que está relacionado com o direito também tem a ver com aquilo que os nossos antepassados passaram, os nossos pais, e também com a nossa experiência de vida. Então, uhum, e os nossos pais, né, os nossos antepassados passaram por muitas injustiças, isso sí, também é sentido por nós aqui. Se eu vi os uhum, meus pais passarem por injustiças e eu falava, puxa, eu queria poder fazer algo por eles, então eu vou crescendo com isso, eu falo, vou me tornar um advogado para fazer justiça, mas essa sí, justiça é pelo meu próprio sistema. Se eu, por uhum, exemplo, como na minha infância, na minha adolescência, passei por situações difíceis que eu senti que foram injustas,
eu também vou para o direito porque eu quero sanar uma injustiça, né? Então, é uma justiça que vem de lá do sistema, que vem dos nossos pais, que vem aqui da minha experiência de vida, e eu chego aqui, me torno aquilo que a gente chama justiceiro salvador. Claro, Então, eu quero claro. fazer justiça. Pode falar. Eso quería, justamente a ese punto quería ir, Fabiana, que es cómo los abogados, primero, esto que tú acabas de decir, ¿no? Cómo los abogados, si hemos decidido ser abogados hasta de casualidad, es porque hay algo en nuestro clan, en nuestro sistema, en nuestros ancestros que necesitan de un justiciero, ¿sí? Necesitan de alguien que ponga orden, que haga justicia y que ponga un orden, quizás. En mi caso yo tengo, ya me di cuenta por dónde venía, entonces también, ¿no? Y ahí te quería preguntar otra cosa, Fabiana. Los clientes que también vienen a los abogados, ¿no? Las personas o los casos que nos llegan, tienen que ver también con nuestro propio proceso evolutivo, nuestro propio aprendizaje, nuestra propia sanación. ¿Cómo lo ves ahí eso? É exatamente essa conclusão. Então, assim, eu me torno esse justiceiro, né? E eu quero curar coisas do meu sistema. Automaticamente, eu atraio para mim também aqueles clientes que têm algo para curar, né, gente, para sanar no meu sistema, né? Então, muitas situações, às vezes eu estou passando por uma dificuldade, aparece um cliente com a mesma dificuldade. Né? Eu passei por essa dificuldade, o meu sistema passou, aparecem clientes com as mesmas dificuldades, né? E eu, como aquele que quer salvar, aquele que quer cuidar, eu vou tratar desse meu cliente como se eu fosse pai ou como se eu fosse mãe desse cliente. Então, eu me torno aquele que vai salvar, né? Então, eu digo assim para o meu cliente, pode deixar que eu cuido para você. Eu falo que essa é a pior frase, né? Porque... Sim. Quando você diz isso, você toma a responsabilidade do cliente para você e o seu cliente você coloca na condição de incapaz. Não, aqui pode deixar que eu resolvo. E, na verdade, esse é um processo, a advocacia, quando a gente fala do sistêmico, é um processo de coparticipação e autorresponsabilidade. Então, quando eu estou no meu lugar, que eu entendo que eu não vou salvar o meu cliente, que aquele caso, aquela questão é dele, e ele tem a capacidade para conseguir resolver também, eu saio desse lugar de salvador. E o meu cliente, ele consegue assumir a sua parte de responsabilidade. Porque eu tenho a minha parte como aquele como operador do direito, que vai fazer o que for necessário naquele momento, mas o cliente tem a parte dele. Então, ele não é isento. Então, ele assume a responsabilidade e a coparticipação pela solução. Wow, ¿eh? Eso es un cambio enorme de paradigma, creo, por varias cosas. Primero, y ahí voy a tomar, Fabiana, lo que acabas de decir desde mi interpretación, ¿no? Primero, esta conciencia de los abogados de darnos cuenta que nos llegan los casos que nos tienen que llegar para reparar algo de nuestro propio sistema. Primero, esa conciencia ya es, acá hay algo distinto, ¿no? Segundo es, ok, si me llega esto que es para reparar algo de mi sistema, ¿estoy listo para repararlo? ¿Tengo esta mirada que me pueda separar para realmente repararlo? Porque si no empieza a pasar esto otro, que es la segunda parte que estás diciendo, que lo he visto en mi caso cuando yo litigaba y en muchos de mis alumnos de coaching jurídico, que se ponen en lugar de salvador, de madre, de padre, de hijo que salva a los padres, ¿no? Y no en el lugar de abogado, y desempodera en alguna forma, pierde poder el cliente, ¿no? Que es la persona que acude al abogado, y además de que pierde poder, pierde responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí se confunde todo, todos los sistemas se confunden, me parece, ¿no? Exatamente, e assim, é interessante porque quando há essa confusão, o cliente deposita, a gente fala que o cliente fica como se fosse uma criança.
Então, a claro, gente vê que aqueles clientes que exigem muito, que cobram muito e que geralmente não pagam. claro. Pelo menos aqui a gente observa muito essas dinâmicas. Mas por quê? O próprio advogado está nessa dinâmica. Né? Eu vou dar um exemplo de uma cliente, ela chegou para mim e falou assim, ela veio para fazer um atendimento sistêmico. Foi tendo uma aula. E aí ela falou assim, Fabi, eu tenho um problema, não consigo receber dos meus clientes. Eu tenho muita dificuldade de cobrar, muita dificuldade de receber. Aí eu falei para ela, coloca eu peguei até cartinhas, coloca uma cartinha para representar você, uma cartinha para representar o seu cliente. Eu falei, quem são os seus clientes? Ela falou, geralmente são mulheres que estão se separando com dificuldades financeiras e filhos. Mm, Eu falei, ok. E aonde isso no seu sistema faz sentido? Ela falou, porque eu também já passei por isso. E quando eu olho para elas, eu vejo mm, que elas são fracas, que elas têm dificuldades e que eu também passei a mesma coisa. Então, eu quero fazer por elas, eu quero cuidar delas como se alguém pudesse cuidar de mim. Porque era isso que eu queria que alguém tivesse feito comigo lá atrás. Eu falei, então, mm, nessa condição, é claro que o cliente não vai te pagar. Porque você já claro, olha para ela como aquela pessoa que não tem condições. Você já tirou a mm, força dela. Você já disse para ela que ela é incapaz de fazer isso. Então, qual seria um outro papel, um outro lugar? É trazer para essa mulher também, eu vou usar a palavra empoderamento, mas assim, no sentido de você dizer assim, olha, tudo bem, você vai fazer essa separação, você vai se separar, você já pensou no que você vai fazer daqui para frente? Quais são os passos? E aí eu falo do coaching. Às vezes as claro, pessoas perguntam, Diana, como que você usa o claro, coaching? Eu falo, sí, gente, nós vamos fazer perguntas. O que você vai fazer com isso agora? Né? mm, Aonde você vai morar? Como vai ficar a sua situação? Quem pode te ajudar nesse momento? Quais são os recursos internos que você tem? Então, nós somos psicólogos? Não. Nós estamos na nossa função e, ao mesmo mm, tempo, conduzindo esse cliente para o mais, para uma solução. Porque se o cliente continua na vítima, ele vai trabalhar e vai tratar dentro daquele processo como se ele continuasse sendo a vítima, como se ele fosse coitado. E se você se alia ao cliente, você vai trabalhar para um processo que vai, vamos supor, de vingança. Que em claro, muitos casos, as claro, pessoas, né, elas vêm buscar a vingança. Se eu estou mm, nesse lugar, então aí imagina o seguinte, no caso dessa cliente. Ela olha para essa mulher e ela sente raiva, porque ela me dizia assim: Nossa, eu sinto muito raiva dos homens. E mm, aí eu perguntei: Para que homem que você está olhando? E ela falava do pai. O pai claro, dela foi embora. Então, o mm, pai se separou da mãe lá atrás. Então, a história não é de agora. O pai se mm, separou da mãe. Foi mm, muito difícil a separação deles. O pai não ajudou. mm, Quando ela se casou, ela passou pela mesma situação. O que claro, ela traiu para ela? Processos e mulheres com a mesma claro, situação. claro. Claro, por eso me encanta entonces esta, de nuevo, Fabiana, esta conciencia de que, ok, ¿qué estoy atrayendo? ¿Por qué no estoy pudiendo cobrar mis honorarios? ¿Qué pasa con mi valorización, con mi valor, ¿no? O sea, Sim, antes de ponérselo al cliente, porque si no, no me pagan, qué sé yo, no, hay algo mío acá. Y hay algo de mi sistema que está empujando por salir y por hacerse ver. Entonces, como no lo veo, no lo puedo ver porque no me mandan clientes, el sistema aparecen clientes, clientes, clientes que tengo que reparar en mí, ¿sí? Entonces, por eso me encanta esta conciencia, esta integración de herramientas de coaching, integración de herramientas de sistémico, de las leyes sistémicas, de estos de los... Me encantan tus muñequitos, Fabiana, y de esta, de la PNL, o sea, de darnos cuenta, por eso para mí, para los abogados es muy importante que nos demos cuenta de todas las herramientas que tenemos a disposición por fuera de los códigos. O sea, como de nuevo, me sim, encantó en tu libro cuando honrás, honro también,
¿sí? Pero ¿qué tenemos nuevo ahora para hacer? Y esta conciencia de que somos parte de ese todo y de que nos llegan a nosotros como abogados, lo que nos tiene que llegar para nuestro propio proceso evolutivo, ¿sí? Exato, Además, ¿no? Además. exatamente. Tenía, tenía otras preguntas acá. A ver, ¿cómo definirías, yo más o menos lo dijiste, pero tengo acá una pregunta de cómo, en qué casos, bueno, pero cómo definirías, ya me lo dijiste, en qué casos se aplica el derecho sistémico? Hasta ahora hablamos de temas de familia. ¿En qué otras situaciones se aplica lo sistémico? A gente pode aplicar o sistêmico em tudo. Ele serve para tudo, justamente por ser uma filosofia. Mas vamos assim, em termos jurídicos. Não sei como são as leis trabalhistas aí, mas eu vou falar do básico. Na Uhum. Justiça do Trabalho, né? Aqui nós Sí, temos. en el derecho al trabajo, derecho al trabajo. Sí. Então, no direito do trabalho, a gente também pode aplicar, né? A gente observa essas leis atuando. Basta a gente perceber, por exemplo, que muitas pessoas trabalham nas empresas e tem empresários, por exemplo, que tratam os funcionários como filhos, que não tem uma relação de empregador e empregado, mas uma relação familiar com as pessoas que estão ali. Então, assim, a contraprestação, que é a lei do equilíbrio, muitas vezes ela não está em equilíbrio, né? Vamos dizer, por quê? Tem aquele que só dá e aquele que só recebe. Às vezes, o empregador até paga bem, mas o funcionário não dá a contraprestação. Né? Claro. Tem aqueles empresários, a gente vê isso em empresas familiares, que ele trata as pessoas como, né, como se fossem filhos. Aí, vamos supor, aconteceu um problema com esse funcionário, esse empregador, ele vai lá e faz tudo para ele. Né? Vamos supor, Claro. teve filho, paga o enxoval, compra as coisas, né? Como se estivesse fazendo algo pelo filho. Essa pessoa, a gente fala, recebeu demais. Quando alguém recebe muito, aquilo fica pesado. E não é raro a gente ver casos em que o empregador fala assim, puxa, eu fiz tudo por esse funcionário e ele ainda me colocou na justiça. Claro. A gente fala que essa é a forma dessa pessoa dizer assim, olha, eu também tenho a minha força, né? Claro. Eu recebi muito, agora eu preciso, né? Eu quero equilibrar essa relação. Então, a gente fala, às vezes a pessoa sai com raiva dessa empresa. Esa persona sale con rabia, ok. Cuando dices rabia, ahí dijo rabia. Dicen, acá acaban de decir, igual pueden empezar a hacer preguntas si quieren. Adriana dice, excelente la analogía con el derecho de trabajo. Está buenísimo esto que estás trayendo, Fabiana, lo del derecho laboral. Y es verdad, vos sabés que lo dijiste y se me vino en la mente un par de clientes míos que realmente tratan a sus empleados como sus hijos. ¿Sí? Sim. Y hay como un desequilibrio ahí, también en el vínculo, la relación, y en el sistema, ¿no? Exatamente. Sí. E tem uma outra relação que é a questão da hierarquia. Eu não da hierarquia empresarial, estou falando, mas da lei sistêmica da hierarquia. Então, imagine o seguinte, às vezes a pessoa não consegue aceitar a hierarquia dentro da própria família, ela não sabe qual é o lugar dela. Então, ela vai para as empresas e também não sabe qual é o seu lugar. E aí ela não consegue respeitar as outras pessoas que estão em outros cargos. Ela quer ocupar o lugar das outras. E aí gera muitos conflitos, né? Porque não consegue aceitar ordens de outras pessoas. A gente vê muito isso dentro das empresas. Às vezes, você é mais velho dentro dessa empresa e entra alguém mais novo que vai ser o seu chefe. Claro. Então, existe dentro da lei sistêmica, que é a hierarquia por tempo, né? Por função e por peso, né? Então, assim,
tem aquelas pessoas que têm a precedência, elas vieram antes naquele sistema e precisam ser respeitadas também, honradas. Então, a gente percebe que tanto daquele que chega depois, às vezes tem uma certa desvalorização com aqueles que já estão lá, e isso causa muitos conflitos. Tem aqueles também, né, os mais antigos também desrespeitam aqueles que estão chegando, porque aí ele fica assim, tá, mas agora ele vai ocupar o meu lugar? E, na verdade, ele está ocupando uma função, que é diferente do lugar de precedência. A função Sí, diferente do lugar de precedência. de Então, presencia. assim, tem também aquelas pessoas que exercem um papel muito importante na criação de uma empresa. E essas Mm, pessoas precisam ser valorizadas. Então, a gente vê que no decorrer do tempo, tem empresas que no futuro têm muitos problemas, porque aqueles que vêm depois não conseguem valorizar esse lugar, né? Não ujú. conseguem honrar, né? Isso que a gente fala de, olha, Honrar. se não fosse essa pessoa, essa empresa não existiría. Ujú. Claro, me encanta, Fabiana, escuchar esto marcaste un par de emociones. Primero el tema de las jerarquías, ¿no? Cómo en lo sistémico está este orden, y que es un orden, no es un orden, y lo quiero explicar, vos me vas a decir si está bien lo que estoy explicando, no es un orden mental, es un orden cuántico, es un orden, digamos, del sistema energético, ¿no? No sé bien la palabra, creo que es cuántico, es un orden que es más allá de nosotros, más allá del orden que nos dice la ley que tiene que tener, sino es un orden, eso, cuántico, ¿no? Mórfico, ¿sí? Isso, é uma ordem realmente sistêmica. Então, assim, por Sí, exemplo, na nossa família de origem, existe uma ordem. Então, assim, claro, tem pai, né, os pais, né, os filhos, sí, os netos, assim por sí, diante. O que acontece quando eu, como filha, quero ir lá ficar no lugar dos meus pais e cuidar deles? Eu saí da ordem hierárquica, né, e estou claro, exercendo uma outra função que não é a minha. Neste claro, lugar, eu me coloco superior aos meus pais. Então, é como se eu claro. dissesse: olha, eu sei o que é bom para vocês. Eu Ujú, vou fazer por vocês. Eu vou cuidar de vocês. Então, você percebe que, assim, quando eu saio deste lugar e vou lá para trás, querendo cuidar dos meus pais, é como se o fluxo da vida ele tivesse ali, fosse interrompido. Porque claro. a vida está vindo daqui para cá, né? Só que se eu Ujú, sair do meu lugar, como é que eu posso receber isso? ujú, Né? Eu não recebo, porque eu estou querendo ocupar claro, o lugar de uma outra pessoa. Eu estou querendo corrigir as coisas. O que mais a gente exacto. vê é que as pessoas saem dos seus lugares porque elas acreditam que podem resolver o problema. A gente chama isso Ujú, de, a gente fala, tudo isso é amor dentro do sistema claro. familiar. Porque a gente tem tanto amor, e às vezes até os comportamentos negativos são por amor. Eu quero ser visto, eu quero ser Claro. amado, mas a forma que eu encontrei para que isso acontecesse foi tendo comportamentos que não, vamos dizer, não existe certo e errado, mas eu vou dizer assim, existe aquilo que eles vão falar, inadequado, né? Vou ser aquela pessoa que causa problemas toda hora, para que alguém possa me ver. Eu Ujú, tenho, por exemplo, quantas crianças a gente vê nos sistemas que ficam doentes? ujú, Os pais estão exacto, brigando, aquela criança sempre quando os pais estão brigando, fica doente. claro. Porque naquele momento, além dela ser vista, é como se ela paralisasse a briga dos pais. Então, eles são Ujú, obrigados a parar de brigar para olhar para ela. ujú. Ujú. Claro, entonces por eso escuchándote se me venía toda la imagen, por eso en este orden, en esta jerarquía que tiene el sistema, que va más allá de nuestras leyes escritas, que va más allá de alguna, a ver, de un orden jerárquico escrito, sino es un orden jerárquico sistémico del sistema. Cuando este orden se altera, cambia, que es un poco el ejemplo que estás trayendo, Fabiana, y lo que decías del derecho laboral, lo estoy llevando al campo laboral, genera estas emociones que son la ira, la rabia, el enojo, la frustración, las ganas de venganza, la necesidad de justicia.
¿no? Porque la justicia, recordemos que desde el coaching es una, es una opinión, es una mirada desde lo que para mí es injusto y lo que para ti es injusto y me genera una emoción de ira y como emoción de ira quiero ir a hacer algo para hacer pagar o para lo que sea, ¿no? Entonces es maravilloso cómo identificar, conocer todo este orden sistémico y estas jerarquías y este respeto que quizás no es de mala fe, sino que uno no lo sabe y no lo conoce. Conocerlo nos ayuda como no solamente a abordar la cuestión de una forma distinta, sino hasta evitarla. O sea, sino hasta evitarla o frenarla antes, ¿no? Porque como en coaching decimos que las emociones sabemos que son una predisposición a la acción, nos llevan a una acción determinada. Entonces, ¿cómo se generó esa emoción? ¿Qué pasó? Ese orden que estaba no está. Ahí está desordenada, esa jerarquía, ¿no? Digo, perdón, no se respetó esa jerarquía. Si entonces, el no Exato. respetar, aparece una emoción, digamos, incómoda o que me genera un conflicto o que me genera tristeza o me genera vengança, etcétera, 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 não? Exatamente. Então, assim, e é legal quando a gente trabalha o coaching sistêmico, porque a gente une, né, claro, o coaching com os princípios sistêmicos e a gente busca isso que você falou, puxa, aconteceu algo lá atrás. Porque, tudo bem, o coaching nós vamos trabalhar sempre o movimento olhando para frente, né? O foco Claro, é olhar para o futuro. Mas a gente claro. sabe que em determinados momentos tem algo que ali impede a pessoa de dar os passos. Então ela não consegue alcançar uma meta, ela não consegue, paralisa. E aí você vai trabalhar, vai lá atrás. Mas não só na história da pessoa, mas você vai no sistema dela. E você vai entender, por exemplo, que, vamos supor, a pessoa tá no processo de criação de uma empresa. Só que ela paralisa, e aí você volta lá atrás e você vai observar que ela tem um medo. Mas só que esse medo é o medo de repente, de falir assim como os pais faliram. O avô passou por um processo de falência, o pai passou por um processo de falência, e inconscientemente na cabeça, por mais que ele esteja aqui, porque ele quer fazer um negócio, que às vezes é por ele, mas também é pelo sistema, para provar que ele pode fazer diferente, e aí ele chega aqui e paralisa. E aí você vai entender que tem duas motivações, né? Ela quer fazer para sanar aquilo que aconteceu lá no sistêmico, né? E ao mesmo tempo ela diz assim, mas e se aconteceu o mesmo que aconteceu com eles? Claro, claro. Acá, Fabiana, bueno, nos quedan, perdón, no nos quedan unos 5 minutitos, porque como yo tengo otro live, tengo que cortar. Y acá, Adriana nos dice, ¿cuántas veces como abogados tenemos que aclarar? Te estoy aconsejando como abogada, no como amiga, aunque lo seamos, dice acá Adriana, ¿sí? É isso mesmo. Isso mesmo. Exacto. E a gente se confunde nesse papel, né? A gente começa a ficar muito amigo do cliente e a gente saiu do nosso lugar. Ontem mesmo teve uma aluna minha que ela estava contando um caso, né? Que com ela aconteceu essa semana, que ela começou a atender a cliente, de repente ela estava numa conversa com essa cliente que ela falou assim, peraí, mas eu tô quase indo na casa dela, servindo o café e fazendo tudo. Claro. Ela falou assim, deixa eu respirar, porque eu já comecei a me emaranhar com a questão dela, porque ela trouxe uma questão muito parecida com a minha, já fiquei amiga dela. Claro. Então, nesse momento, eu já saí da minha posição de advogado para querer fazer alguma coisa para aquela pessoa. Sí. ¿Cuántas veces los abogados también tenemos como que, digamos, adoptamos al cliente, ¿no? Adoptamos al cliente, lo tomamos de hijo para cuidarlo y en realidad nos estamos es alguna falencia nuestra, ¿no? O sea, hay algo que nosotros necesitamos sanar ahí. Por eso para mí esta abogacía consciente, ¿no? De empezar a tener conciencia de cómo nos movemos, yo siempre se me viene esta imagen, ¿no? Como con los ojos vendados en un mundo
que está lleno de, digamos, de señales, está lleno de herramientas y nos movemos con los ojos vendados como medio torpe, ¿no? Los abogados. Y Fabiana, para ir cerrando, porque tenemos que contarnos, bueno, yo, Fabiana, les quiero contar que tiene, ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros tenés escritos? Un montón. Eu tenho todos esses daqui, eu sou coordenadora, tenho 4 livros de coordenação e coautoria, né? E tenho coautoria, o coaching, a PNL para advogados, o pensamento sistêmico e a constelação sistêmica, que são cases, né? Tenho, tem alguns outros que eu participei também, como tenho participação, e tenho os jogos que eu fiz, né, de constelação organizacional, que eu te mostrei também. E Sim. Esse daqui a gente tem, é bem interessante, porque é um trabalho que a gente pode fazer com as empresas, com RH, em grupo, individual, o trabalho de coaching e constelação, porque a gente traz o dois nesse trabalho, é muito legal. Então a gente tem, por exemplo, olha, esse jogo aqui, os elementos, né? Então aqui, ó, por exemplo, habilidades, a sombra, que a gente trabalha bastante, né? Qual é a sombra, as emoções, né? Tem as perguntas, e as perguntas estão relacionadas tanto com coaching quanto a constelação, né? Trazendo a consciência do lugar, do pertencimento, da hierarquia. Falas de solução e os personagens, né? Porque dentro de uma empresa a gente pode ter, de repente você trabalha lá com o pai, você trabalha com o irmão, né? Empresas familiares, então os colaboradores, os parceiros, tudo isso faz parte. Wow. Qué maravilla, como yo quiero que, porque me encanta digamos, tu abundancia de recursos y creo que es un buen ejemplo para todos nosotros, los abogados, ¿no? Que queremos conectarnos con la abundancia de todos estos recursos que están por fuera, digamos, de lo lineal, de lo que conocemos y que nos da realmente muchísimo, digamos, nos conecta con un valor enorme para mí, para el cliente y para la sociedad. Realmente, Fabiana, coincido con vos que podemos, los abogados, a mí me emociona escucharte, me emociona escuchar cuando, no sé, escucho profesionales, ¿no? Que están en lo colaborativo, cuando están en el coaching jurídico, cuando están en, ¿no? Porque realmente podemos ser sanadores, ¿no? Y ayudar a una sociedad más linda, porque nos estamos sanando a nosotros, estamos sanando a los otros, y tener esa luz, esa conciencia cuando es un farol, ¿no? Bueno, ya lo vamos, lo trabajamos de otra forma, ¿no? Y lo vemos de otra forma. Agradeço, Ana, adorei estar com você. Foi um encontro assim, que já tinha, né? Já fazia um tempo que a gente estava programando. Então, fico muito feliz, espero que realmente seja uma contribuição para essa advocacia consciente, que as pessoas comecem realmente a entender que não é com o outro, não é com o nosso cliente, primeiro é com a gente, né? Para que a gente possa também proporcionar um bom trabalho para os nossos clientes, a gente precisa também olhar para a gente, e a partir de nós a gente também consegue entender as necessidades dos outros. Eu acho que é isso. Então, muita gratidão por isso. Gracias, Fabiana. Adoré también esta conversación. No va a ser la única. Vamos a volver seguramente a conversar y a estar en contacto, ¿sí? Te mando un beso enorme, enorme. Um beijo para você também. Agradeço de coração esse encontro e tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal aí. Sí, sí. Ok. Beso enorme. Chao. Beijo. Tchau. Chao.